devagar, porque já tive pressa em leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, que nada eu sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Muito boa noite, estamos começando mais um programa Direção Espiritual aqui na luta e no desejo de encontrar o caminho da felicidade. Felicidade é uma urgência, na verdade. Todos os dias nós precisamos descobrir o motivo para a gente ser feliz. A gente pode até cair na tentação de ter uma visão ingênua de que felicidade vai chover no nosso quintal. Não. É dom de Deus, mas é também tarefa humana. É luta que nós estabelecemos todos os dias para a gente investigar na vida o motivo de ser feliz. Eu me recordo, minha gente, eu cresci num contexto muito rural e tinha assim muito na minha infância aquelas oportunidades de passar férias na roça, na casa da minha irmã Cida. Ela morava na roça, também até minha irmã Lutz, que também morou um tempo na roça. E eu me recordo o quanto que era fascinante aquele contexto de muita simplicidade, porque a roça é o lugar da força. É maravilhoso você ver nas pessoas que trabalham na zona rural a luta todos os dias para plantar o que come e mandar para nós, né? Porque a gente compra o que eles cultivam. O contexto da roça é o contexto da força mesmo, onde as pessoas precisam todos os dias terem a disposição de se levantarem cedo, de ir tirar o leite. E eu me lembro que quando eu era pequeno aquilo me fascinava muito, aquela vida diferente que a roça me proporcionava. Era um contato com uma força, com uma disposição diferente que a gente não tinha na cidade. A gente levantava muito mais tarde, as nossas coisas eram muito mais simples, mas para eles não. Eles precisavam construir as suas soluções. Muitas vezes a cidade você encontra o tempo todo as soluções prontas. Na roça não, é preciso construir. Olhar o chão, né? Olhar aquele canteiro e pensar que ali, quando a semente é julgada,
quando a semente encontra-se com a terra, o resultado é fruto, é flor, é fruto. Constrói-se a solução. As crianças que crescem na roça, né, elas crescem construindo os próprios brinquedos. O contexto da simplicidade é o contexto da criatividade, porque você tem que buscar os seus brinquedos. A gente pegava aquelas buchas, né, que davam na cerca, sei lá como é que é o nome daquilo, e que depois a gente seca para tomar banho. A gente fazia daquilo ali os nossos boizinhos, os nossos carrinhos, a gente construía os nossos brinquedos. Ficar olhando para este contexto diferente do meu hoje e pensar que ali a gente aprendeu tanta coisa. No boiadeiro, com sua disposição de buscar o gado, de atravessar os rios a cavalo, de andar distâncias e vir conduzindo para que nenhum deles se perdesse pelo caminho. Tudo isso nos ensina tantas coisas, né? Pena que a vida nossa às vezes fica prática demais e a gente perde a oportunidade de ter o contato com essas realidades simples. A gente não come o que a gente plantou, né? Mas ter a oportunidade de você voltar a este contexto de simplicidade e aprender com tudo isso. Descobrir que na vida, muitas vezes, nós precisamos passar pelo mesmo processo. De você voltar, de repente parar e reencontrar o significado de plantar a vida, de cuidar da vida. Da mesma forma como o boiadeiro cuida do gado, da mesma forma como o agricultor cuida da semente que ele plantou, nós também descobrirmos o cuidado nosso de cada dia, com a vida que a gente tem. Você interpretar a sua oportunidade de viver assim, hoje, a partir dessa experiência do cuidado. É preciso cuidar para que as coisas sobrevivam. É preciso cuidar para que a semente floresça. E hoje nós precisamos descobrir o cuidado que nós precisamos ter com a vida para que ela possa verdadeiramente florescer. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pela oportunidade de hoje plantar com você. De hoje julgar na terra do nosso coração uma semente que possa vir fazer bem a nós, que possa vir florescer na nossa história, na nossa vida. Obrigado você que liga, você que participa conosco. Lembrando que se você liga no 080 operadora 12 31 86 26 00, você participa do nosso programa. Porque aí você vai mandar o seu pedido de aconselhamento, o seu pedido de oração, e você vai se transformar na matéria-prima do nosso programa, porque aqui a nossa principal reflexão é a vida das pessoas, é a partilha que as pessoas fazem com a gente das dificuldades que vivem, das lutas que enfrentam. Muito obrigado você que sempre está conosco e que está sempre ligado, nos dando a oportunidade de entrar aí na sua casa, no seu coração e estabelecer essa ponte. Boa noite, Sapo, muito obrigado mais uma vez, querido, por estar com a gente. Lembrando que você hoje pode mandar o seu SMS para 49400, inicie sua mensagem com as letras CN e você escreve então o que você quer. Seu pedido de oração, o seu pedido de aconselhamento. Temos aqui 2 da semana retrasada, eu acho, que mandaram também através do SMS. Padre Fábio, eu terminei um relacionamento que acho que não seria bom para mim. Estou sofrendo, pois a amo muito. O que faço para manter essa decisão? José, lá da Bahia. Mantenha-se firme, meu filho. O sentimento nem sempre é verdadeiro. A gente precisa tomar muito cuidado. Nem tudo que a gente sente é verdade. Pode parecer estranho isso, né? Quando nós muitas vezes sofremos essa tristeza temporária, e você sabe que a decisão foi boa, mas o sofrimento agora não é bom, você precisa pensar no bem da decisão e no bem que essa decisão lhe trará. Aí você começa a administrar melhor o momento presente. Às vezes a gente volta atrás, é porque a gente não está com tolerância de enfrentar a dificuldade do momento presente. Às vezes a gente sabe que precisava ter feito, faz, mas aí volta atrás porque você não aguenta a ausência, a saudade. Aí você precisa enxergar o bem maior, né? Você precisa focar a sua atenção, colocar a sua atenção no bem que você quis no momento que você decidiu. E se descobre, gente, que o relacionamento não faz bem, não tem como você ficar alimentando isso, sobretudo o namoro. Às vezes as pessoas estendem um sofrimento durante tanto tempo, né? Justamente pela falta de coragem de dizer não e de parar com o relacionamento. Casamento já é diferente, né?
já exige muito mais, porque é um compromisso que você assumiu, é uma família que você construiu. Você não se joga um casamento para o ar assim, com facilidade. Pelo amor de Deus, é preciso ter muita cautela, muito critério para decidir até mesmo pelo processo de separação, que às vezes é o caminho mais fácil, mas nem sempre é o mais indicado, né? Separar, você resolve o seu problema, resolve o dele, mas e aí? Será que foi o mais honesto? Será que não vale o empenho, uma luta para a gente poder superar o momento presente? Às vezes o casamento, gente, ele quebra justamente no momento em que existe a indisposição momentânea e vocês acreditam na indisposição momentânea. Acham que ela é para a vida inteira, e não é, às vezes é só um momento de passagem. E muito casamento termina também justamente por causa dessa visão romântica, nós nunca vamos ter problema. Não. E não é porque existiu uma traição, um problema, que esse casamento tem que acabar. Não é. Nós podemos muito bem reconstruir a relação. E quantos casais conseguiram reconstruir a sua relação e viveram bem e vivem bem, às vezes até melhor do que antes, porque a gente só sabe que ama mesmo depois que precisou perdoar 1000 vezes, né? Quando você não retira o outro da sua vida com facilidade. Tenta, lute. Eu acho que existe um valor que precisa brilhar mais do que o nosso ódio. A aliança do dedo, ela já é de ouro, é para isso, né? É para mostrar que ela é um valor. Ela brilha, o ouro tem brilho. Mas essa aliança vai ficando apagadinha se você não dá o lustre todos os dias. Se você não faz ali de vez em quando a limpeza do ouro, ele vai ficando opaco, ele vai ficando sem brilho. O casamento, os relacionamentos humanos precisam deste brilho, deste empenho todos os dias, porque senão a gente deixa de ser um para o outro. Aí a gente vai se separar, porque a gente não vai ter mais o encanto que tinha antes. O encanto, se não é renovado, também ele acaba. E esse compromisso, para durar no tempo, ele precisa passar pela experiência do cuidado. Como nós dizíamos aqui, se lança a semente, mas não cuida no processo do cultivo, ela vai morrer e a gente não vai chegar lá. Aqui, ó, a mesma coisa está dizendo aqui, ó. O Jefferson, lá de Aracaju. Padre, como lidar com a perda de um relacionamento de uma pessoa amada? Fazendo essa articulação, meu filho, não tem como. A gente vai viver a perda, vai identificar o sentido dela e vai reconstruir a vida. Permita-se, né? Permita-se ultrapassar esses limites. Não fique aí amargurado demais. Luiz, de Piratininga, São Paulo. É com muita felicidade que me deparei com o seu programa. Fiquei mais próximo de Deus e mudando a minha vida. Porém, não consigo conversar com Deus como um amigo, pois ainda temo a autoridade dele. Como se eu precisasse marcar dia e hora para um papo franco. Como fazer para ser de fato um amigo e confidente de Deus? Digo que apesar de não frequentar a igreja, há muito tempo procuro levar uma vida cristã e correta. Obrigado por tudo que você tem feito na minha vida. Ô Luiz, obrigado você pela partilha, pela oportunidade que eu tenho de fazer bem ao seu coração através do programa. Luiz, você tocou numa questão muito interessante. Durante muito tempo, né, a experiência religiosa, a compreensão de Deus, sobretudo no Antigo Testamento, está diretamente ligado a um Deus guerreiro, está diretamente ligado a um Deus dos exércitos, aquele que está à frente, com todos os escudos, destruindo os inimigos, né? O povo de Israel faz um pouco essa experiência, um pouco não, bastante, né? Essa experiência de um Deus tremendo, de um Deus que treme as bases por causa do medo que ele provoca, é um Deus guerreiro. E o Novo Testamento é o aperfeiçoamento desta visão. Este Deus guerreiro é visto de maneira amorosa. Eu até comecei um projeto agora de livro que eu quero publicar, que é do campo de batalha à mesa posta. É um itinerário dessa reconstrução de Deus como imagem amorosa. Porque você tem lá no Antigo Testamento a imagem de um Deus guerreiro, de um Deus que está pronto para abater o inimigo. E em Jesus você tem um Deus que está disposto a amar o inimigo. Olha como mudou. Então aquela visão de que Deus antes estava pronto para derrubar e derrotar o inimigo, agora está pronto para acolher. A mesa está posta e os miseráveis estão convidados para participar do banquete.
Veja bem que no contexto do Antigo Testamento, existe a força de um discurso segregando mesmo, julgando para fora. Porque a partir do momento que o diferente é meu inimigo, a partir do momento que a tribo vizinha, que não comunga da mesma crença que eu, é minha inimiga, eu tenho o direito de falar de maneira grosseira mesmo, eu tenho o direito de usar de armas para combater. E aí a igreja, ela pôs a mão, pediu o perdão, sobretudo pelo tempo da Inquisição, quando de maneira terrível, pelas forças do momento presente, da história daquela época, daquele momento, as pessoas que não criam da mesma forma eram julgadas na fogueira, eram queimadas em praça pública para que os hereges pudessem ver e diante do medo não fazerem a mesma coisa. Veja bem, nós não podemos fazer a religião viver, ser a tradução e ser vivida na experiência do medo. Quantas vezes na sua vida, talvez, Luiz, você tenha vivido o mesmo que eu vivi, quando a imposição de uma verdade nos era feita pela força do medo. Não faça isso porque Deus castiga. Não faça aquilo porque Deus tem os olhos grandes e Ele está vendo tudo que nós estamos fazendo para depois nos castigar. Não vejo por aí, meu amigo. Jesus me autoriza a enxergar Deus de forma diferente. Deus tem os olhos grandes é para me observar e me amar. É para me ajudar a vencer os meus limites. É para me ajudar a encaminhar as coisas da melhor forma. Não é para me vigiar, não. Não é para ficar de olho no que eu estou fazendo de certo ou de errado. Mesmo porque os meus erros, eles atingem primeiramente a mim. É engraçado isso, né? Mas às vezes a gente tem a ingenuidade de pensar que o meu erro é um agravo contra Deus. Claro que é um agravo contra Deus, mas só é agravo contra Deus porque é agravo contra mim. Deus me ama e a partir do momento que eu me machuco, Deus sente as consequências do meu erro. É como você sabe disso na prática. Você ama o seu filho e ele usa droga. A droga do seu filho atenta primeiramente contra ele, mas porque atenta contra ele e a gente o ama, a gente sente também. A consequência do pecado na nossa vida atinge a Deus por causa disso. Não é que Deus é um velho aborrecido que fica lá lamentando, ciumento, não. A imagem de Deus precisa ser reconstruída. O Deus que sofre com o pecado da humanidade, ele sofre porque sabe que o pecado é uma agressão ao coração humano. E porque Ele nos criou de maneira amorosa e quer nos manter de maneira amorosa nesta relação, então o nosso pecado o atinge. Quando a gente começa a pensar esse Deus a partir do medo, a gente não entende esse amor. A gente acha que Ele está punindo por punir. A gente acha que Ele está fazendo a vigilância porque não quer a nossa felicidade. E é muito perigosa, minha gente, a experiência religiosa que está pautada na vigilância e no medo. Michel Foucault, um grande filósofo, dizia de maneira muito interessante, muito sábia, que a vigilância e a punição são mecanismos de controle. Quantas vezes na educação dos filhos a gente usa da vigilância e do poder, do medo, né? Só que tem o seguinte, a vigilância e o medo não nos educa. Ela apenas nos controla por um tempo. E depois que você já não tem mais o poder da vigilância e do medo, você esquece, não tem o valor incorporado. É igual aquela velha história. Tem uma plaquinha lá, proibido pisar na grama. A gente olha para o lado, olha para o outro, não tem ninguém vigiando, a gente pisa. É porque a gente não entendeu o valor do jardim. A vigilância e a punição estão muitas vezes a serviço da minha falta de reconhecimento do valor. Se eu sei que é um valor, eu não vou pisar na grama. Se eu reconheci o jardim como um bem público que precisa ser preservado, eu não vou pisar. É igual, a gente não precisa andar na testa, olha, não me bata, não me agrida, não me mate. Mas infelizmente algumas pessoas batem, algumas pessoas agridem. Não me traia, não é? A gente não precisa escrever isso. Agora, o outro, infelizmente eu estou na mão do outro. Quando eu saio da minha casa, eu estou dependendo do valor que o outro aprendeu ou não, de respeitar a minha vida.
eu saio e respeito a vida do outro. Por quê? Minha mãe me ensinou esse valor. Meu pai me ensinou esse valor. O meu caráter foi moldado para compreender o outro como um valor absoluto que eu não posso banalizar. Agora, se eu não faço, se eu não vivo, é porque eu não descobri, eu não desdobrei o valor em atitude concreta. É muito interessante isso, minha gente. Olha como a religião repercute dentro de nós. A partir do momento que Deus, para mim, é amor, e eu o compreendo assim, eu vou aprender a lidar melhor com as minhas fragilidades. Porque eu sei que Deus não está pronto para me punir, Ele está pronto para me corrigir. A correção, ela condensa o amor. Muitas vezes a punição não. Ser punido nem sempre condensa a experiência do amor. Muitas vezes eu não consigo viver e reconhecer no amor, na experiência do outro, naquilo que o outro está fazendo por mim, o seu amor. Por quê? Porque muitas vezes está uma dose exagerada de punição. Quando na verdade o amor é que me faz perceber que a atitude do outro é para o meu bem. É como você receber lá uma correção fraterna de alguém que não ama você. Receber uma correção fraterna que alguém que tem uma arma na mão é horrível. Que coloca na sua cabeça, né? Metáfora isso, não estou dizendo uma arma de verdade. Muda, faz isso, papapá. E se você não percebe que existe uma expressão amorosa naquilo, você não vai ouvir, você não vai dar atenção. Agora, quando você percebe que o conselho que você está recebendo está carregado de afeto, de interesse por você, aí é diferente. Você começa a abrir o ouvido, prestar atenção no que o outro está dizendo. Por isso que é muito bom você ter pessoas que façam parte do seu processo humano com profundidade. Não são apenas pessoas que estão do seu lado, mas são pessoas que têm acesso ao seu coração justamente para dizer aquilo que você precisa ouvir, de maneira amorosa, de maneira calorosa. Quantas vezes eu já disse isso aqui, minha gente? O grande problema não é o que a gente diz, mas é a forma como a gente diz. Muitas vezes nós usamos a palavra certa do jeito errado. Ou muitas vezes usamos a palavra errada, mas do jeito certo. Mas não pode. Eu não posso ter essa confusão. A religião repercute em nós neste momento. Qual é a visão que eu tenho de Deus? Pode observar. As pessoas elas vão agir de acordo com a imagem que elas têm de Deus também. Se elas serão misericordiosas, se elas serão julgadoras, se elas serão preconceituosas, tudo isso está diretamente ligado à experiência que nós fazemos de Deus. E é por isso que o mundo precisa ficar melhor a partir do cristianismo, porque Jesus reconfigura esta imagem. Deus não é um guerreiro, Deus é um pai amoroso. E porque Ele é um pai amoroso, Ele nos ensina a sermos irmãos fraternos. O pai que me ama, me ensina a ser irmão fraterno. Por isso, Luiz, a sua relação com Deus vai melhorar a partir do momento que você reconstruir essa imagem dentro de você. E é possível, meu amigo. Nós não precisamos morrer acreditando no Deus guerreiro. Leia os evangelhos, mergulhe no mistério dos evangelhos, entre na beleza dessas passagens, desse Jesus que nos revela a face amorosa de Deus. É o melhor jeito de você reconstruir essa imagem, muitas vezes terrível, que você tem de Deus. Adélia Prado, a obra dela, é muito marcada pela religiosidade. Já falei isso aqui várias vezes, né? E é bonito quando você percebe na obra de Adélia esta visão de um Deus terrível sendo ressignificado. Quando o Deus terrível passa pelo crivo do amor agora. E é por isso que nós dizemos de maneira bonita, Jesus é a hermenêutica do Pai. O que é hermenêutica? É a interpretação, a ciência da interpretação. Então você só pode interpretar o Antigo Testamento a partir do Novo. Jesus é a hermenêutica, é a regra de interpretação. Você não pode interpretar o Antigo Testamento sem a conexão com o Novo. Porque senão a gente vai achar que a gente tem direito de matar os inimigos da gente. Que nós vamos ter o direito de apontar as armas para a tribo vizinha e matar só porque eles são diferentes de nós. Olha os problemas religiosos no mundo. Estão diretamente associados a esta intolerância.
Quando nós não temos uma imagem de um Deus amoroso, nós corremos o risco de ter uma imagem de um Deus guerreiro, que nos autoriza a luta, que nos autoriza a agressividade, que nos autoriza o espírito tribal. E o espírito tribal não constrói sociedade, minha gente. A sociedade só pode ser verdadeiramente construída a partir do espírito fraterno, que nos permite olhar para o diferente de maneira amorosa e acolhê-lo, mesmo sendo ele diferente de nós. 0 operadora 12 31 86 26 00. Passe o seu SMS também para nós. Lembrando que você é o principal agente deste programa. É a sua vida, é a contribuição da sua história que faz a gente continuar aqui. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que está ligado conosco, você que de todo o Brasil e alguns lugares do mundo entra em contato através de carta, telefone, e-mail, SMS. Obrigado mesmo. Muito obrigado pelo carinho e pela participação que faz com que o nosso programa continue acontecendo. Lembrando que no dia 21, 22, 23, 24 de maio, nós teremos o show Eu e o Tempo no Canecão, que é o lançamento do DVD, que foi lançado agora há pouco tempo, né? E nós vamos ter também 5, 6 e 7 de junho, no Credit Car Hall, em São Paulo. E você vai acompanhando também no site www.fabiodemelo.com.br os eventos que nós temos pela frente. Eu estava aqui no intervalo pensando, né, gente? A gente terminou o primeiro bloco falando dessa visão tribal. O que é a visão tribal? Quando nós descobrimos que às vezes a sociedade ela está dividida em tribos mesmo. Às vezes esse modelo tribal que prevaleceu durante muito tempo, antes dos modelos, claro, de toda essa cidadania que nós podemos viver hoje, as tribos elas disputavam entre si. E qual era o jeito de vencer a tribo, a outra tribo? Era matando, era exterminando, para que prevalecesse uma sobre a outra. Você já parou para pensar o quanto que esse espírito tribal às vezes está dentro de nós? Quando nós nos encontramos, nós nos deparamos com uma situação que é diferente e que a gente não tolera, o nosso desejo é de exterminar. Mas como a gente não tem coragem de matar, você fulmina o outro com palavras maldosas, com inverdades, com fofocas. Já parou para pensar do poder de arma, do poder bélico, né, que a palavra tem? Quando nós estamos diante de uma pessoa que nós não suportamos, quando ela é de uma tribo diferente, quando ela é de um grupo diferente, e a gente sente aquele desejo de exterminar, como a gente não tem coragem de tirar uma arma e matar, a gente mata de outro jeito. Mata através de uma fofoca, mata através de um preconceito, mata através de um olhar, né? Quantas vezes nós temos um olhar maldoso para aquele que é diferente de nós? Um olhar diabólico. E às vezes são pessoas boas que se permitem, naquele momento, serem revestidas por essa coisa diabólica, que é parte de nós, parece que está lá dentro, né? Esse espírito tribal a gente leva com a gente. E é por isso que a gente tem que domesticar isso. A gente tem que transformar isso dentro de nós. Toda vez que você sentir que você está agindo de maneira tribal, o que é? Querendo exterminar o outro através de um gesto maldoso, de uma fofoca, de uma comunidade que você abre no Orkut, né? No Orkut é uma coisa terrível. Às vezes você pega uma pessoa que faz o bem na sociedade, às vezes você pega um jogador de futebol, sei lá, um ator, eles criam aquelas comunidades para falar mal daquela pessoa. Pelo amor de Deus, que espírito tribal é esse, né? Às vezes você pega uma pessoa que é vítima de calúnia, vítima de fofoca. Tribos, é o espírito da tribo, querendo destruir o outro. Dentro da igreja, né? Quantas vezes você percebe, eu sou da renovação carismática, você é do Cursilho, aí nós somos inimigos por causa disso. Você não conhece o meu movimento, você não conhece, o meu é o movimento que é capaz de salvar, o seu não. Pelo amor de Deus. Essas intolerâncias que nós trazemos para dentro da nossa vida, dentro dos nossos grupos. Não, gente. Outro dia eu estava lendo umas coisas que escrevem na internet, né? Dizendo até de uma pessoa que eu conheço, um amigo que eu tenho, dizendo que ele é espírita.
aí falando absurdos daquela pessoa, porque ela é espírita. Eu, com toda sinceridade, onde é que está o nosso cristianismo? Eu não estou dizendo que você tem que se transformar em espírita no momento que você respeita o espírito. Não, eu estou dizendo que você precisa ver o ser humano com um pouco mais de totalidade. E eu fico vendo o jeito como aquela pessoa que estava sendo criticada vive, as obras que ela realiza, tudo aquilo de bom que ela faz na vida, valendo menos do que a religião que ela tem. Eu não tenho que dizer que uma pessoa é ruim porque a religião dela é diferente da minha. É muito injusto isso, minha gente. É muito ingrato você jogar uma pessoa no lixo porque ela tem uma religião diferente de você. Você não precisa mudar a sua religião. Aliás, você aprimora a sua religião no momento em que você é capaz de respeitar o que é diferente de você. Sobretudo quando você percebe que às vezes aquela pessoa tem atitudes muito mais cristãs do que nós. Quando aquela pessoa tem um comportamento, uma presença no mundo muito mais solidária. Quantas iniciativas de caridade você encontra entre os espíritas? Isso já tem que ser o suficiente para lhe dar condições de respeitar aquela pessoa. Você não tem que concordar com a religião dela, você não tem que concordar com a reencarnação, você não tem que concordar com absolutamente não, é preciso, mas você pode ser tolerante, você pode ser amistoso, você pode sim ser amigo dela. Ela não é uma pessoa ruim porque crê diferente de você. O grande problema é quando a gente fica pior porque crê diferente. E hoje, minha gente, a igreja mesmo nos convida. Eu não estou falando uma coisa, eu não estou falando bobagem não, viu? Eu estou falando de uma coisa que se chama de diálogo interreligioso, que é a Igreja Católica Apostólica Romana nos dizendo que nós temos que saber dialogar com os que creem diferente, que nós temos que acolher de maneira carinhosa as pessoas. Não importa qual seja o credo, não importa qual seja a profissão de fé, nós precisamos saber sentar na mesma mesa e realizar o mesmo gesto de amor. O que vai nos salvar nessa vida? É o tanto que a gente ama, é o tanto que a gente acolhe, é o tanto que a minha Eucaristia me convida a continuar o amor que ali eu celebrei. Agora, sair da igreja com a minha arma na mão, matando quem eu encontro? Onde é que está a repercussão da Eucaristia em mim? Fazendo fofoca, difamando na internet, seja lá onde for, o que crê diferente, falando mal dele, colocando em questão a conduta daquela pessoa, porque tem uma religião diferente? Não, nós não temos o direito de fazer isso. A nossa postura tem que ser de acolhimento, porque nós cremos em Jesus, e Jesus não teve dificuldade nenhuma com os que criam diferente dele. Ele fez de tudo para poder fazer prevalecer a regra do amor, da solidariedade e da paz. Nós estamos falando, a campanha da fraternidade deste ano nos sugeriu que a gente diminuísse a violência por meio da justiça. E fazer justiça é isso, minha gente. É a gente ter coragem de olhar o outro com a dignidade que ele tem, que ele merece ser reconhecido. Quantos problemas religiosos no mundo, quantos problemas de guerra nascem dessas questões religiosas, dessas intolerâncias, quando a gente descobre que a gente não sabe conviver com o que é diferente de nós. E às vezes isso acontece dentro de casa, acontece no nosso trabalho, em tantos lugares, porque o espírito tribal prevalece em nós. Não é para ser assim. A gente precisa saber, descobrir o que a gente tem de igual. A gente tem vontade de viver, Padre. A gente tem vontade de ser feliz. A gente tem vontade de promover a justiça. A gente tem vontade de diminuir a violência no mundo. A gente tem vontade de cuidar da ecologia. A gente tem vontade de propagar o amor de Deus. Pronto. Já descobrimos alguma coisa que nós temos em comum. Então é evangélico, eu me uno ao evangélico para fazer bem ao mundo. É espírita, então eu me uno ao poder que o espírita tem de fazer bem ao mundo através da sua caridade, do seu amor, da solidariedade com os pobres. Sei lá o quê? Como é que chama aquela religião? É muçulmano. Eu me encontro com um muçulmano e vou descobrir com ele o que nós podemos fazer juntos para a gente transformar o mundo. Mas não vou fazer da minha diferença religiosa um impasse para a fraternidade. Aquela profecia,
O lobo e o cordeiro comerão no mesmo prato. O lobo não vai virar cordeiro, o cordeiro não vai virar lobo, não é assim? Mas eles vão ser capazes de se alimentarem no mesmo prato. Qual é o prato onde a humanidade precisa se alimentar, minha gente? É o amor. É o que mais faz falta no mundo de hoje, é a capacidade de amar. Se todas as religiões trabalhassem para isso, para tornar o ser humano mais amante, mais amado, os problemas do mundo estariam solucionados. Se todas as religiões, ao invés de pregarem o espírito tribal, de destruir o outro porque ele é diferente, se ocupasse de pregar o amor, se nós pregássemos o bem, a fraternidade, o amor ao próximo, o respeito a Deus e as regras que se desprendem desse respeito, nós teríamos um mundo muito melhor. Se nós julgássemos as nossas armas religiosas no chão e a gente se prendesse ao que é essencial, nós seríamos capazes de comer no mesmo prato. E aí a promessa, a profecia do profeta Isaías seria cumprida. Mas enquanto a gente estiver armados, enquanto nós estivermos com as lanças e as armas na mão, nós não vamos conseguir fazer a profecia ser cumprida. E o grande esforço de Jesus foi justamente isso, minha gente, nos levar para que a gente pudesse comer juntos. Quem mandou esse daqui foi a Cici. Olá, padre, sua bênção. Li uma manchete que anunciava o fim da humanidade. Baseada em Nostradamus, inclusive na própria Bíblia Sagrada, a revista previa desastres ambientais, tragédias gigantescas para o ano de 2012. A partir disso, lhe pergunto, como não se assustar? Como não se amedrontar com uma matéria que nos fala de catástrofes que vemos já nos dias de hoje? Como fazer com que nossa fé não diminua, mesmo diante de tudo isso? Como, padre? Como? Desde já o meu agradecimento. Olha, eu não estou nem aí para a promessa de Nostradamus, que o mundo vai acabar, que vai destruir. Sabe por quê? Eu tenho mais o que fazer. Então, enquanto não acaba, eu trabalho. Não é isso? Enquanto não acaba, eu luto. Enquanto não acaba, nós tocamos música, não é, o Sábio? Enquanto não acaba, a gente faz o programa. Enquanto não acaba, a gente contribui com a canção nova. Enquanto não acaba, a gente vai para a missa. Enquanto não acaba, a gente vai para a festa. Vamos viver, minha gente. Esse negócio de ficar parado, prestando atenção nas tragédias, isso só nos torna mais trágicos. Estamos acabando de falar de uma profecia que não se cumpriu até hoje, que é de que o lobo e o cordeiro vão comer no mesmo prato. Vamos prestar atenção nas profecias boas. E vamos lutar para que a boa profecia se concretize nos nossos dias. Para que nós vamos ficar dando atenção a essas bobagens? Esse povo que sabe prever o futuro poderia muito bem nos dar os números sorteados da Mega Sena da semana que vem. Canção Nova está precisando ganhar uma bolada aqui para resolver os problemas financeiros, não é? Esse povo lê a mão de todo mundo, mas não lê a própria vida, né? Você vai lá, que é a taróloga, sei lá o que, tem o poder de ver o futuro. Tudo bem se você acredita nisso e se você pauta a sua vida. Agora, eu não. Eu tenho mais o que fazer. Tenho mais o que fazer e eu não quero saber do futuro, porque senão fica apavorado. É melhor eu não saber, não é assim? Eu vou viver a vida com as suas surpresas, com o bom que existe hoje, vou construir bem o meu futuro. Se o outro tem o poder de ler a mão, tem o poder de fazer aquilo, então ele faça a leitura de coisas boas, porque de tragédia eu não quero saber. Prefiro não saber. Agora, o melhor jeito da gente lidar com tudo isso é a gente vivendo bem o presente. Eu não acredito nessas promessas de tragédia, porque eu acho que a vida, ela segue o seu curso natural e a gente vai interferindo no processo à medida que a gente pode. Como? Mudando para melhor. Essas tragédias todas da natureza não são outra coisa senão a resposta da natureza à agressão que nós fazemos a ela. Não é outra coisa. Somos nós que estamos construindo essas tragédias. E essas tragédias ambientais, elas sempre existiram, porque o ser humano sempre interferiu no processo. E hoje vai existir mais, porque cada vez mais nós emitimos gases que destroem a camada de ozônio, cada vez mais nós desmatamos, cada vez mais nós fragilizamos o mundo em que a gente vive. É como se você pegasse a parede da sua casa e todo dia você ficasse dando uma marretada nela. Um dia quebra. O negócio é parar de dar a marretada, é tomar a consciência de que a gente evita a tragédia através de um jeito bonito de viver, através de um jeito mais honesto, mais equilibrado. Aí nós vamos sim
conseguindo fazer a transformação do mundo. Agora aqui, Alexandra, lá de Jundiaí, São Paulo. Quero saber se é pecado pedir uma graça a Deus impondo a data para receber. É pecado não, meu filho, isso é um absurdo, né? Porque se é de graça, não tem que estar marcado, né? Às vezes a gente escuta algumas orações que você não sabe quem é o Deus na história, né? Se é aquele que pede ou se é aquele que dá. Tem o Deus, meu Deus Nestor, aqui ao seu dispor, né? Para fazer o que a gente quer, pelo amor de Deus, minha gente. A gente tem que tomar cuidado como nós estabelecemos a nossa relação com Deus. Porque senão Deus vira um servidor da gente, né? Não é por aí. Quantas vezes eu rezo a Deus pedindo o que eu quero, mas eu não vou receber. Porque o que Deus precisa me dar não é o que eu quero, é o que eu preciso. Já dei esse exemplo tantas vezes e volto a dar. Pode ser que o seu filho queira bolo de chocolate todo dia, mas é o que ele precisa? Não é. E ele vai te rezar pedindo, ô minha mãe, me dá um bolo de chocolate hoje. Se você ouvir o pedido de bolo de chocolate todo dia, seu filho não vai ter saúde. A mesma coisa é com Deus. Quantas vezes nós nos percebemos pedindo a Deus somente o que a gente quer? E Deus não pode dar só o que a gente quer. Porque muitas vezes o que a gente precisa a gente não sabe nem pedir. Está lá dentro, é necessidade íntima. A gente precisa dar a Deus a oportunidade de agir no nosso coração e na nossa vida. Dar a Ele a direção, não é isso? A música diz isso. Vou dar a Deus a direção da minha vida. Isto é, vou dar a Ele a oportunidade de fazer em mim a sua obra, de realizar em mim a sua obra. Essa coisa de fazer negociação com Deus, eu particularmente, gente, eu nunca fui adepto disso. Eu dou a Deus isso, faço um sacrifício durante a quaresma para que Deus faça isso por mim. Você pode até ter o hábito de fazer promessa e sacrifício, mas pelo amor de Deus, faça isso com maturidade. Não fique pensando que Deus fica feliz cada vez que você sobe de joelho uma escada. Não, Deus fica feliz com a repercussão do sacrifício na sua alma, na sua vida, na sua atitude. Não adianta nada eu andar de joelhos uma distância lá em Lourdes, pagando uma promessa em Aparecida, se eu levanto do mesmo jeito que eu me ajoelhei. Eu tenho que me ajoelhar e me levantar melhor depois do sacrifício, mas como pessoa. Não é só o joelho esfolado e o sacrifício do corpo que vai agradar a Deus, isso não agrada. O que agrada a Deus é a repercussão do meu sacrifício no meu jeito de ser gente, na minha atitude. Então eu deixo de comer chocolate durante a quaresma. Você acha que Deus está lá marcando? Olha lá, ele hoje está sofrendo mais, ele hoje comeu. Não. A repercussão do sacrifício é que agrada a Deus, porque melhora o que eu sou. Como eu dizia, como é que o meu pecado atinge a Deus? Porque atinge a mim, faz mal a mim. Porque faz mal a mim e Ele me ama, então faz mal a Ele também. A mesma coisa, o que me faz bem também a Ele. Porque todo pai fica feliz quando vê o filho sendo repercutido por alguma coisa boa. Então fui capaz de viver o meu sacrifício de quaresma, fui capaz de viver a promessa que eu fiz. Mas o que Deus está me dando não é por causa do meu sacrifício, mas é por causa da repercussão que a graça teve dentro de mim, aquilo que a graça encontrou lugar para fazer. Deus quer nos entregar as coisas boas todos os dias, minha gente. Ele não é um menino que precisa ser adulado para fazer. Quantas vezes eu precisei ser adulado para poder estudar? Ah, Fabinho, se você estudar eu vou te dar um sorvete. Ah, Fabinho, não é assim que funciona? Quantas vezes na nossa vida nós precisamos do estímulo para poder fazer? Precisou ser adulado. Deus não precisa ser adulado. Volto a dizer, a repercussão do sacrifício na nossa vida é para que eu tenha a oportunidade de deixar a graça de Deus agir em mim. Então, quando eu sou fiel a um sacrifício que eu fiz, Deus começa a ter mais chance dentro de mim, porque eu me eduquei. Eu fiquei mais disciplinado. E pode observar, uma pessoa disciplinada, Deus tem mais chance na vida dela. A disciplina é uma picada que nós abrimos na mata para que Deus passe. Quanto mais disciplinas a gente tem, quanto mais a gente disciplinado é na vida,
maior é a oportunidade que Deus tem de agir em nós, porque Ele vai encontrar espaço para poder agir. Quando eu sou capaz de viver um sacrifício, eu tenho então mais condições de viver a vida cristã. Quantas pessoas imaturas, não sabem viver sacrifícios, não sabem viver os problemas da vida, porque foi acostumado a ser adulado a vida inteira. Então, muito cuidado, minha gente. Precisa saber como é que a gente está rezando. Como é que nós estamos rezando e o que nós estamos pedindo a Deus. Será que nós estamos pedindo a Deus que Ele venha nos adular? Que Ele venha nos dar só o que a gente quer? Mas e aí como é que você vai crescer? Se Deus não lhe contrariar. Quantas vezes na vida um filho cresce justamente no momento em que ele é contrariado? No não que ele recebeu. Não, meu filho, isso eu não vou dar, porque não é hora, você não está preparado para isso. Quantos filhos morrem porque receberam o carro antes da hora? Quantos filhos já morreram porque ganharam uma moto antes da responsabilidade? Ah, mas ele já tem idade para ter carteira. Idade, minha filha, cronológica, não significa absolutamente nada. O pai, a mãe, precisa ficar de olho na idade mental do filho. Será que ele já está com responsabilidade para ter um carro? Tem idade, mas já tem responsabilidade para isso? Então o pai e a mãe dão as coisas na hora certa, na hora que a responsabilidade existe, porque sabe que pode estar dando a morte para o filho. Dar uma moto antes da hora pode ser dar a morte para o filho, porque você vai criar a oportunidade para o desastre. Você vai criar a ocasião para que o diabo haja, o diabólico da vida. Deus, a oração é a mesma coisa. Muitas vezes nós estamos pedindo a Deus aquilo que não está na hora de pedir. E a gente só gosta de Deus à medida em que Ele realiza o que a gente está pedindo. Mas não é por aí. A oração tem que ser um lugar da gratuidade. Tem que ser o lugar onde a gente aprende a viver a restrição e a possibilidade. Nem sempre Deus vai me dar o que eu pedi. Então eu tenho que ter a consciência. Esquece, para de pedir. Uma hora vem, uma hora acontece. É igual quando a gente quer que uma coisa aconteça e a gente insiste demais. Pode ser que aquilo nem aconteça, pelo tanto que a gente insiste. E às vezes quando igual um casal de amigos que eu fiquei sabendo, que há muito tempo estava querendo engravidar, já tinha feito de tudo, tentado de tudo, não tem mais jeito. Relaxaram, a mulher engravidou. A ansiedade gera isso muitas vezes. A nossa oração muitas vezes é ansiosa. Nós ficamos pedindo para Deus porque a gente quer hoje, igual criança birrenta. Mas não precisa ser assim. Nós podemos aprender a viver essas demoras de Deus. Nós podemos muito bem aprender a viver este tempo de esperar. Entrega a Deus. Eu com toda sinceridade, eu não tenho mania de pedir as coisas a Deus. O meu jeito de relação com Deus é diferente. Eu tenho Ele o tempo todo comigo, o tempo todo presente na minha vida, e eu sempre contando para Ele o que está acontecendo, as minhas alegrias, as minhas derrotas. Como? Na minha intimidade com Ele, minha gente. Eu não preciso dobrar os meus joelhos para estar lá na igreja, na capela, para estar em oração. Claro, essa oração formal é importante, mas a que verdadeiramente nos conduz no caminho da mística é aquela que perpassa a vida inteira. Quando você vê, oh meu Deus, que bom isso. Oh meu Senhor, obrigado por que está acontecendo em mim. Oh meu Deus, me dê força nessa hora. Mas eu não gosto de formular o que eu quero, não. É igual quando o Robinho ficou doente. Em nenhum momento eu tive coragem de pedir a Deus, cura o Robson. Isso eu aprendi com o Padre Léo também. Em nenhum momento o Padre Léo pediu a Deus que o curasse do câncer. Foi ele mesmo que me disse isso. Não estou pedindo não, Fábio. Porque eu não sei se Deus quer. Eu não sei se Deus pode reverter as minhas escolhas. Agora eu estou pedindo para Ele, me ajude a viver bem até o último momento da minha vida. A gente sempre tem a tentação de pedir o que a gente quer, mas nem sempre o que a gente quer é o melhor para a situação. Quem tem a sabedoria é Ele, minha gente. Quem sabe é Ele. O que eu posso saber é aquilo que a minha inteligência me ilumina e aquilo que eu permito que Ele me mostre.
mas a minha inteligência será sempre limitada para perceber a vida. Mas Deus não tem limites para perceber. Então rezar é isso. É todo dia, toda hora, falando: Senhor, minha vida está em suas mãos, os meus projetos, me ajude a tomar as melhores decisões, coloca na minha vida a pessoa certa para me ajudar, para me orientar nessa hora, e vem, acontece. Eu digo isso por mim. Deus me assessora o tempo todo através das pessoas. Deus está do meu lado o tempo todo através das pessoas. Eu sinto isso. Eu fico pedindo, não, eu mostro para Ele todos os dias minhas necessidades. Senhor, está aqui, ó. Preciso disso, preciso daquilo, e o Senhor faça do jeito que achar melhor. Eu estarei aqui, pronto, atento, esperto, para saber o que o Senhor quer, para quem sabe eu fazer a parte do milagre que me cabe. É isso. Não fique muito ansioso com aquilo que você não tem. Pode ser que não é a hora ainda. E na hora que chegar o momento certo, pode ter certeza que a vida vai lhe conduzir e você vai chegar lá. Porque Deus quer. E aí a gente faz o esforço da gente, a parceria está completa. É isso que é o bom da vida. Você tomar as rédeas na mão, você jogar a semente no chão, você tomar conta, fazer a experiência do cuidado, porque o milagre sempre acontece quando a gente menos espera por ele. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Ando devagar porque já tive pressa e leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levar certeza de que muito pouco eu sei, que nada eu sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e no outro vai embora. Em 1978, nasce a Canção Nova com a missão de evangelizar. E que desafio! Contar somente com a generosidade das pessoas, através da divina providência. Surgia assim o Clube do Ouvinte. O tempo passou. A Canção Nova cresceu e hoje somos todo um sistema de comunicação. O Clube do Ouvinte passa a ser o Clube da Evangelização.
Clube da Evangelização, juntos promovendo o bem. A seguir, Academia do Som. Pois tu, ó Senhor, formastes os meus rins e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Salmo 139, versículos 13 e 14. Programa livre para todos os públicos. Me chamaste para caminhar na vida contigo.